Essa semana assisti um filme bem antigo que passou de novo, né? Acredito que talvez algum de vocês já tenham assistido. O nome dele é Clique. É a história de um cara que ele recebe um presente, um controle, que com o controle ele passa a vida dele à frente, ele passa de fase. E ele depara nessas passagens de fase que a vida dele teve muito sucesso. Ele ficou um homem rico, ele ficou um homem bem sucedido. Só que ao mesmo tempo que ele depara que ficou bem sucedido, ele também vê que a vida dele foi um fracasso. Porque ele ganhou tudo aquilo que talvez o homem pode ganhar, que é sucesso, fama e dinheiro. Mas ele perdeu as coisas mais importantes da vida, a família dele. E no finalzinho do filme, acho que não é mais spoiler, né? Porque é um filme bem antigo. No finalzinho do filme, ele está no chão, deitado, morrendo. E ele chama o filho e fala com um fio de voz as últimas palavras da vida dele, né? Que são família. Dá importância para a tua família. No final da vida, ele entendeu que de tudo aquilo que ele tinha vivido, a família era a coisa mais importante. Depois o filme não acaba, né? Aí continua, você pode assistir, né? Não acaba desse jeito. Mas geralmente no final, né, da vida se falam sempre as coisas mais bonitas. E a nossa vida não está acabando, mas está acabando o mandado, né, pastor Renato? Daqui a alguns dias, a gente está viajando, igual eu falei com vocês, domingo retrasado. Eu pensei qual era as últimas mensagens que eu queria transmitir para vocês, né? E nós começamos esse tema domingo passado, sobre o desejo de Deus e o meu desejo para essa igreja, e que possa ser uma igreja que é reconhecida por andar em amor. E domingo passado nós falamos que por andar em amor é necessário basear a nossa vida sobre a fé. Porque quando eu acredito, quando eu creio na palavra de Deus, eu consigo vencer algumas dificuldades, eu consigo viver aquilo que Deus tem para mim, inclusive andar em amor. O versículo-chave que nós estamos lendo durante esses domingos está em Efésios, que é esse daqui. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Acredito que para todos os meninos que têm sonho de jogar futebol, se quando alguém te olha jogar bola, fala, olha, o cara joga igualzinho o Messi, igualzinho o Neymar, igualzinho o Cristiano Ronaldo, o menino se enche todo. Porque eles são patamares, são ídolos para ser alcançados. E quando é comparado o jogo de um menino, um jogo de um jogador famoso, o menino acha o máximo. Eu acho que para nós cristãos deveria ser a mesma coisa. O menino, ele tenta imitar jogadores, tenta fazer as mesmas jogadas. E o cristão deveria ter esse desejo. Aquilo que o apóstolo Paulo fala, olha, ser imitadores de Deus. O alvo principal do cristão, ou seja, meu e teu, deveria ser aquele de nos tornarmos mais parecidos com Deus. E semana passada nós vimos que um dos princípios é basear a nossa vida na fé. Hoje nós iremos ver que é necessário andar em amor através de um testemunho fiel. O que é o testemunho? O testemunho é aquilo que as pessoas veem na minha vida. Esse é o testemunho. É aquilo que eu transmito, aquilo que eu represento,
aquilo que eu falo e não só falo, mas aquilo que eu sou. Quando, por exemplo, você abre a Bíblia, você vê que Paulo tem uma certa liberdade para falar com um cara que era teoricamente difícil de mexer. Sabe por quê? Porque tinha dinheiro. Geralmente os caras que têm dinheiro são os caras que são mais difíceis de mexer, porque às vezes eles se acham. Esse dia eu marquei com algumas pessoas, alguns compromissos, e essas pessoas têm uma condição social um pouquinho mais elevada, eles se acham os donos do tempo, os donos do horário, acham que tudo gira em torno delas, e que você precisa se ater aos horários, ao jeito, à maneira e à disponibilidade delas. E quando eu vejo Paulo falando com esse cara, e vejo a liberdade que Paulo tinha em falar, eu entendo que ele tinha um testemunho fiel. Você já falou, talvez, essa expressão, eu nem vou mexer com fulano porque já sei que não tem jeito. Nem vou tentar falar que já sei que daquele jeito eu vou gastar o meu tempo, eu vou gastar a minha energia, eu vou gastar os meus recursos, a minha força, a minha vontade e vou me frustrar. Já aconteceu isso com você? E o apóstolo Paulo, ele não falou isso. Quando precisou escrever uma carta para uma pessoa e pedir algo para ele. O nome dessa pessoa era Filemon. E nessa noite nós vamos ouvir um pouquinho a história do testemunho desse homem. O que Deus deseja de nós. Filemon era um homem que tinha escravos. E naquela época, para ter escravos, você tinha que ter uma posição social para Deus. E um desses escravos, chamado Onésimo, um dia fugiu da casa de Filemon. E pelos caminhos da vida, ele encontrou Paulo. Paulo evangelizou Onésimo. Onésimo se converteu. E falando entre eles, Onésimo começou a contar a história dele. E disse para Paulo, olha, eu era o escravo de um cara, esse cara morava em Colosso e eu fugi dele, eu estou devendo para ele. E aí Paulo disse, olha, eu conheço muita gente lá, quem é esse cara que você está me contando? Qual é o nome dele? E aí Onésimo falou, olha, ele é Filemon. E Paulo disse, eu conheço demais. Aliás, mais do que isso, igual eu te ganhei para Jesus, eu ganhei ele também para Jesus. Deixa eu escrever uma carta para ele, para interceder em seu favor. Eu tenho a certeza que ele vai me ouvir. Porque Filemon não é só um cara rico. Filemon não é só um cara de posse, não é um só cara de posição social alta. Mas ele é um cara que é imitador de Deus e anda em amor. Filemon é um cara que se destaca. Filemon é um cara que faz a diferença, porque ele entendeu como é viver a vida cristã. Igreja amada, nessa noite eu gostaria de transmitir ao teu coração essa característica, de nós vivermos com um testemunho digno de ser filhos de Deus. Que o mundo nos reconheça através da nossa conduta. Que o mundo nos reconheça através da nossa caminhada, não dentro da igreja, mas lá fora, no meio de um povo perdido. Vamos lá? Olha o que diz a Bíblia no versículo 1 e no versículo 2 da carta do apóstolo Paulo a Filemon. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, e a irmã Áfia e Arquipo, nossos companheiros de lutas, e a igreja que se une com você em sua casa. A primeira característica que Deus deseja, me perdoe, que eu e você tenhamos é essa daqui, é amar, servir a igreja local. Deus deseja que eu e você possamos assumir aquilo que Deus nos chamou para assumir.
Filemão era um cara que tinha muitas tarefas no mundo secular, ele tinha uma vida atarefada, mas o apóstolo Paulo fala com ele e diz: olha, Filemão, você é nosso amado cooperador. Filemão, você tem compromisso com a igreja. Filemão, você tem compromisso com a obra de Deus. Filemão, você tem compromisso com as almas. Filemão, você entendeu qual é a real da vida. A vida pode te oferecer muita coisa. A vida pode te deixar crescer demais. A vida pode te oferecer muitas bênçãos terrenas. Mas se você deseja andar em amor, se você deseja mostrar esse testemunho para o mundo, a primeira coisa, meu amado, no teu coração, a prioridade da tua vida tem que ser essa: eu preciso ser um cooperador da obra de Deus. Se você quer andar em amor, você pode dizer, como Isaías disse um dia: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Andar em amor significa colocar a minha vida nas mãos do Senhor, os meus dons, os meus talentos, o meu tempo, a minha força, tudo aquilo que Deus me deu. Eu digo: olha, Senhor, eu quero cooperar com os meus irmãos, eu quero fazer parte da família de Deus, eu quero crescer, eu não quero ser igual um parasita. Sabe quem é um parasita? É um ser que ele não faz nada na vida, só suga. Só ele fica em cima de outro animal ou de uma árvore e somente tira a vida. Somente sabe aproveitar. E muitas vezes tem muita gente que faz isso no reino de Deus. Em vez de se envolver com a obra, ele simplesmente participa dos cultos. Ele vai às reuniões e não é isso que Deus deseja. Deus te fez de uma forma especial. Meu irmão, minha irmã, Deus te deu características que só você tem. Só você pode fazer a obra que Deus tem para você fazer. Pode vir o maior pregador do mundo, pode vir o cara mais abençoado dessa terra, ele não vai conseguir fazer o que Deus deseja que você faça. Entenda isso, você é especial. Entenda isso, você é único. Entenda isso, Deus tem um chamado espetacular para você. Talvez o teu chamado não é aquele de subir num púlpito para pregar uma palavra para muita gente, mas você tem um chamado para dar um abraço para alguém. Você tem um chamado para levar o amor de Deus numa casa. Você tem um chamado para levar uma palavra de paz numa briga de casal. Deus quer te usar de uma forma extraordinária. Por isso, a primeira coisa que eu tenho que entender nessa noite, para eu andar em amor, eu viver e amar e servir a minha igreja local. Que você pode dizer: Senhor, me ajuda a me envolver. Senhor, me ajuda a não ser uma pessoa que somente quer ser abençoada, mas me ajuda a encontrar a minha posição na igreja. Está vendo essa estrutura? Todo pedaço é importante. Talvez você fale que esse pedaço, essa parede aqui é de gesso. Essa aqui que você está vendo aqui. E talvez você fale: essa parede aqui é importante, mas é grande, não é? Se eu der um murro ou quebrar com um martelo e fazer um buraco desse tamanho, nessa parede tão grande, incomoda ou não incomoda? Você olhar para aquela parede e ver um buraquinho talvez pequeno na parede, você fala: mas em comparação à parede, não é nada, mas é algo que está faltando. É algo que quando você olha, te incomoda, porque não está lá. E assim é a tua vida. Talvez você ache que a tua vida ou a tua presença é insignificante, mas você faz falta. A tua obra, o teu amar a igreja, o teu servir a igreja faz falta. Diga nessa noite, faça um compromisso com o Senhor. Senhor, eu quero andar em amor, aprendendo a servir a igreja. Não espere tempos melhores, porque hoje é o tempo de você se envolver com Deus. Hoje é o tempo de você dizer: Senhor, eu quero te servir.
olha aqui, quando você anda em amor, tendo um testemunho fiel, a sua fé está associada ao seu amor. O que é isso? Tem muita gente que prega, tem muita gente que anda com a Bíblia debaixo dos braços, tem muita gente que sabe a Bíblia de capa a capa, e isso não faz diferença nenhuma. O diabo, aliás, ele conhece essa escritura melhor do que todos nós. Ele tem anos e anos e anos de experiência. Ele conhece a Bíblia de capa a capa melhor de qualquer estudoso da Bíblia. Mas olha o que Paulo fala a Filemão. Olha vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sempre dou graça a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações. Por quê? Eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Olha só qual era uma característica de um homem que andava com testemunho fiel. Ele amava as pessoas. Não adianta nós virmos na igreja, meus irmãos. Não adianta nós termos aparência de crente. Nós precisamos viver conforme a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós possamos amar as pessoas. Ah, pastor, mas não estou afim. Você não precisa estar afim, você precisa obedecer a palavra de Deus. Você precisa dizer, Senhor, eu quero andar em amor. Senhor, eu quero ser diferente. Que as pessoas quando olham para mim dizem, ei, aquele cara parece demais com Deus. Aquela mulher parece demais com Deus, porque ela consegue amar, mesmo que não amou. Ela consegue fazer o bem, mesmo aqueles que o machucaram, mesmo aqueles que o injuriaram, mesmo aqueles que foram contra. Aquela pessoa é diferente. É isso que chamado que Deus tem para a tua vida, meu amado, ser diferente. Fazer a diferença, que você possa andar em amor, mostrando o amor, não somente com palavras, mas na vida, nos fatos, nas decisões, que nós possamos ser uma igreja reconhecida por ser diferente, que o amor de Deus esteja sobre a tua vida, que o amor de Deus te cele, que o amor de Deus te marque, que o amor de Deus te envolva, que o amor de Deus faça de você uma pessoa totalmente louca por Jesus. Porque muitas vezes é preciso de loucura para amar gente que não te amou. É preciso de loucura para amar gente que te machucou. É preciso de loucura para amar gente que ainda hoje faz tudo para te destruir. Mas aquele que anda em amor vence todo o mal. Que Deus possa te encher nessa noite. E você possa ser reconhecido como um imitador de Deus. Mas Paulo continua falando com Filemão. E diz, olha, uma fé e um testemunho verdadeiro leva o conhecimento de Cristo. O versículo 7 diz assim, oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o que temos em Cristo. Sabe, o que você transmite para os outros? Qual é o legado que você está deixando a esse mundo? Qual é o legado que você está deixando para a tua família? Qual é o legado que você está deixando para os teus filhos? Porque é bom demais você deixar legados para eles serem gente do bem. É muito bem você educar os seus filhos a fazer o bem, a ser bons cidadãos. É muito bom você deixar para as pessoas o legado de homem ou mulher digna e séria. Mas tudo isso vai passar. A vida da humanidade vai passar. O que não vai passar é a alma do ser humano. A alma do ser humano é algo eterno. E quando eu semeio na vida do ser humano uma semente eterna, ela vai viver no céu para a eternidade. Eu preciso entender que eu ando em amor. Eu dou um bom testemunho quando eu transmito para as pessoas as palavras de Cristo. Eu preciso aprender a dizer, olha, eu vou abençoar as vidas. Eu contei para vocês algumas vezes o meu testemunho de conversão.
Eu nasci numa família praticamente cristã. Meu pai e minha mãe converteram quando eu era criança. E até uma certa idade eu vivi na igreja. Eu fiz todas as fases de criança, pré-adolescente, adolescente dentro da igreja. E como filho de pastor, muitas vezes eu subia algumas pressões. Porque você precisa dar exemplo. Porque quando a igreja olha para você, filho de pastor, acha que você é o pastor. Fala, o filho do pastor faz aquilo, mas o filho do pastor é uma criança igual a todos os outros, não é verdade? E aí eu aprendi isso muito pequeno e eu queria de alguma forma honrar os meus pais. E o fato de eu querer honrar os meus pais me levou a viver uma vida dupla. Dentro da igreja eu vivi uma vida de santinho, para mostrar para os irmãos que era um crentezinho, para que era um cara que amava Deus, que servia a Deus, mas fora eu vivia a minha vida como todo adolescente, todo jovem, até o ponto de eu tomar uma decisão. Aí eu dizer, olha, eu cansei de fingir, eu quero viver as minhas experiências no mundo, e assim fiz. Durante 1 ano e pouquinho me afastei totalmente da igreja, e eu comecei a viver as experiências que todo jovem vive. E um dia eu lembro igual hoje, eu estava voltando da escola e eu recebi uma notícia que um amigo da gente tinha tido um acidente de moto, ele tinha perdido a vida. Eu lembro que o dia depois eu estava no velório desse cara e eu tinha uma ideia doida, Até agora às vezes faço isso, Me deparo olhando para o defunto, o morto. Eu digo, não, ele vai abrir os olhos, ele vai acordar. Porque uma vez quando criança me contaram a história de uma moça que estava num velório dela e ela acordou, E todo mundo fugiu, aquela cena. E desde então eu tenho isso na cabeça. Todo velório eu falo, não, o cara vai acordar, Uma hora dessa vai acordar. Mas eu lembro, essa é uma coisa absurda, porque naquele acidente os pais daquele jovem tinham doado os órgãos dele. Aí eu estava triste demais da conta. Porque eu dizia, não, agora ele não tem órgãos, olha a bobagem. Se Deus queria ressuscitar, ele ressuscitava com ou sem órgão, não é verdade? Mas eu dizia, não, o cara não tem órgãos, mas não pode ressuscitar. E aquele negócio fez a minha ficha cair. Eu pensei, onde que ele está agora? Eu pensei, eu não sei, ainda hoje eu não sei, mas se ele está no inferno, eu não fiz nada para poupar essa vida de ir para o inferno. Porque eu conhecia a verdade, eu conhecia Jesus, eu andei com esse cara mais de 1 ano e nunca falei para ele do bem de Jesus. Nunca semeei na vida dele o amor de Deus. E se ele estiver no inferno hoje, um pouquinho é também culpa minha. Porque eu tinha a possibilidade de falar para ele de Jesus e não fiz. E aquele dia eu tomei uma decisão. Nunca mais eu vou deixar passar alguém na minha vida sem semear na vida dele palavras de vida eterna. Nunca mais eu vou deixar passar na minha vida alguém sem falar para ele do amor de Deus e da possibilidade que ele tem de viver uma vida extraordinária. É isso que Deus fala com Filemão. Olha, Filemão, o teu testemunho tem que ser uma carta de Deus. Para eu e você sermos imitadores de Deus. Para eu e você sermos imitadores de Cristo e andar em amor, é necessário abrirmos a nossa boca e falar de Cristo, falar de Deus. É bom que a gente fala de tudo, a gente não quer ser religioso. A gente não quer se isolar do mundo. Você pode falar de futebol, você pode falar de cinema, você pode falar de moda, você pode falar de comida, você pode falar de obras, você pode falar do que você quiser, mas nunca se esqueça de falar de Jesus. Nunca se esqueça que Cristo é a coisa mais importante dessa terra. Que Ele esteja sempre na ponta da tua língua. Coloca Ele em todos os assuntos. Exalta Ele em todo momento. Ande em amor, igreja. Que o teu testemunho seja isso. Paulo continua ainda dizendo, olha, aquele que tem testemunho de Deus tem uma alegria contagiante. Paulo a Filemão diz, o seu amor
me tem dado grande alegria e consolação. Olha, Filemão, você anda em amor de tal forma que eu também sou envolvido nisso. Olha, você é tão cheio de amor que eu também sou envolvido por isso. Quantas vezes nós não conseguimos envolver os outros na alegria e nós nos deixamos levar na tragédia, no pessimismo? Quantas vezes, em vez de trazer a esperança para a humanidade, quantas vezes, em vez de trazer a alegria, a vida, a paz para o ser humano, nós nos deixamos levar por discursos que não levam a glória a Deus. Ah, está difícil a guerra, vão subir os preços, vão cair as coisas, vamos passar fome. E nós, é verdade, infelizmente, esse mundo é verdade nada. A Bíblia diz, no mundo tereis dificuldade, no mundo tereis aflições, mas ei, tenham bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo, e o mesmo Cristo que venceu o mundo, Ele é o meu Cristo, Ele é o meu Rei, eu sei em que eu tenho crido. O mundo pode passar por dificuldade, o mundo pode passar por crise, o mundo pode passar por aflições, mas eu tenho a alegria do Senhor no meu coração. A minha esperança não está na bolsa, a minha esperança não está na economia, a minha esperança não está nas eleições, a minha esperança não está no Putin, não está em qualquer um, a minha esperança está no Senhor. Ele fez os céus e a terra, Ele é o Todo-Poderoso. Alegre-se, igreja, júbile, igreja, porque Ele é fiel. Que você possa viver essa alegria e você possa contagiar as pessoas com essa alegria. Saia o pessimismo da tua boca. A Bíblia diz, a tua boca tem palavras de vida ou de morte. Para de olhar o problema e olha para Cristo, que é a solução do teu problema. Eu não digo de ser ingênuo, não estou dizendo de ser inconsciente, mas seja realista. É a realidade, meu irmão, que você acredite ou não, é que Deus continua sentado no trono. Ele continua sentado no trono, sempre e para sempre. O seu testemunho, a pessoa que anda com um testemunho fiel, tem seu coração sensível para o reino de Deus. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, olha, eu prefiro fazer o apelo, Filemão, em base ao amor. Não faça nada obrigado, seja levado pelo amor. Eu, Paulo, já velho, agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto eu estava preso. Que você possa ter esse coração para Deus. Sabe, que você não faça as coisas porque você é obrigado. Ah, eu preciso fazer porque me pediram de fazer. Não, que você tenha amor em fazer a obra de Deus. O que estava acontecendo aqui? Que Onésimo, repito, devia a Filemão, e Paulo diz, olha, perdoa ele. Eu tenho o direito de te cobrar isso, mas eu não quero te cobrar. Eu quero que você perdoe, eu quero que você ame, eu quero que o teu coração possa ser encharcado de amor e os outros vejam esse amor em você. O seu coração, quando você anda e tem um testemunho fiel, ele é perdoador. Igreja, não viva com falta de perdão no teu coração. Aquele que anda em amor é capaz em perdoar. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba como se estivesse recebendo a mim. Se ele prejudicar em algo ou lhe der alguma coisa, ponham em minha conta. Filemão, perdoa. Filemão, abre mão da tua razão. Eu tenho razão. Eu estou certo, abre mão. Abre mão para o reino de Deus e viva feliz. Viva o amor de Deus, viva a cura de Deus. Aquele que não perdoa não é curado.
Aquele que não perdoa não experimenta a graça de Deus. Aquele que não perdoa não experimenta o perdão de Deus. Porque a Bíblia diz isso: se você não perdoa, Ele também não vai te perdoar. Diga nessa noite: Senhor, eu abro mão da minha razão, eu libero o perdão para quem for que seja, porque eu quero andar conforme a Tua vontade. Finalizando, ou indo para o final, quando você tem um testemunho fiel, você se torna conhecido pela obediência e a generosidade. Como que o povo te conhece? Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escreva de certo que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que eu lhe peço. Isso é um segredo extraordinário. Meus amados, voltando a servir a igreja, faça mais do que é pedido. Faça mais. Seja abundante na obra, seja generoso. Se doe 100, 200, 300%. Não faça só a minha obrigação. Eu fiz a minha obrigação. Eu estou satisfeito, não. Diga: Senhor, eu vou fazer muito mais, porque o Senhor fez muito mais para mim. Porque quando eu não merecia, quando eu ainda era pecador, aliás, na verdade eu ainda sou pecador, mas mesmo assim o Senhor escolheu de me amar e se entregou para mim. Do jeito que Deus se entregou para mim, eu vou me entregar para o Senhor, para a obra de Deus, para o teu reino. Tenha um coração hospitaleiro. Uma das marcas de uma igreja que ama são casas abertas. Não tenha ciúme de nada nessa terra, porque tudo nessa terra vai ser destruído. Tudo. Teu carro, a tua casa, os teus bens, o teu dinheiro, tudo aquilo que você tem vai ser destruído. Coloca tudo que você tem à disposição de Deus. Olha o que Paulo diz para Filemão. Olha, Filemão, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a você. Éprafas, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo, envia-lhe saudações. Paulo diz: olha, eu vou na sua casa te visitar. Eu vou na sua casa passar um tempo com você. Uma igreja que ama é uma igreja que abre as portas. A Bíblia diz: aquele que se isola busca o seu próprio interesse. Que a tua casa seja aberta para receber outros irmãos. Que a tua casa seja aberta para que você possa tomar café, almoçar, jantar, bater papo com outras pessoas. Para que você possa experimentar o poder de Deus na tua vida. Olha aqui, falando de José da Arimateia, a Bíblia diz isso. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo. Como seria legal que um dia alguém lembrando de você diria: olha, havia um homem lá de Lavras chamado Renato, homem bom e justo. Ou havia uma mulher lá de Lavras chamada Rose, homem ou mulher boa e justa. Como seria bom ser lembrados por boas qualidades. Estava falando com outra pessoa nessa semana, aí eu falava de algumas pessoas, diz: olha, eu marquei compromisso com esse. Eu falo: eu conheço fulano, ele é isso. Eu conheço fulano, é assim. Nosso Deus, ele me elencou todos os defeitos das pessoas que eu falei para ele em 10 minutos. Como é ruim você ser reconhecido pelos seus defeitos. Como é ruim quando alguém fala de você lá fora, fala: ih, fulano conheço, é caloteiro. Ah, fulano conhece, nosso Deus, nem mexe com o cara. Ah, fulano conhece, ele não presta. Ah, fulano conheço, ele é ruim. É ruim, não é? Que os outros te conheçam como homem ou mulher boa e justa. Que o teu testemunho seja um testemunho que anda em amor. Que Deus possa
te abençoar, a igreja do Senhor, e que você possa viver a tua vida sendo imitadora do Senhor Jesus. Que nós possamos viver aquilo que Deus tem para nós. Que nós possamos viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Feche os seus olhos agora. Aleluia. Aleluia, aleluia. Deus que me ensinar a praticar uma vida de cristão. A religião é algo de teórico. Deus não quer que você participe de uma religião. Deus deseja que você seja um cristão de verdade. Um cristão que imita Deus. Um cristão que anda como Deus. Um cristão que ama como Deus. Um cristão que tenha as mesmas qualidades de Deus. Um cristão que entende que a vida é um dom de Deus. E para isso eu preciso vivê-la, me oferecendo a Ele, colocando ela nas mãos dEle. E eu, Senhor, usa-me para a Tua glória. Usa-me para o Teu reino. E eu quero ter um testemunho digno de Ti. Eu quero ser reconhecido como alguém que é igual ao meu Deus. E eu quero, Pai, honrar a minha igreja. Eu quero, Pai, honrar os meus irmãos. Que os outros possam, Senhor, olhar para nós, para a nossa igreja e ver que legal, Deus está no meio de vocês. Que legal, vocês se esforçam para andar igual a Deus. Que eles possam sentir através de nós o bom perfume de Cristo. Nesse momento no qual nós vamos cantar o louvor, eu gostaria que você pudesse fazer o teu pacto com o Senhor, dizendo: Senhor, eu quero andar contigo em amor. Eu quero andar com o Senhor em amor. Igreja, fica de pé, por favor. Nós vamos colocar o louvor. E durante o louvor, fale com Deus. Glorifique o nome do Senhor. E no final, o pastor Renato irá orar para as nossas vidas, abençoando a nossa semana, em nome de Jesus. Amém.